Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é como eu posso caracterizar um equilíbrio químico. Como é que eu identifico um equilíbrio químico? Lembrando que equilíbrio químico sempre vai trabalhar com reações reversíveis, que são reações que têm sentido direto e sentido inverso. Acompanhe aqui no momento zero de uma reação química, imaginando que X é o reagente e Y seja o produto. No momento zero, eu estou rico em reagentes e zerado em produtos. No momento zero, eu estou rico em reagentes e zerado em produtos. Ou seja, o X é o meu reagente e, consequentemente, o meu Y é o meu produto. Reparem que no momento zero, o X está na sua maior concentração. Ele vai colidindo e vai formando produto. A concentração de Y vai aumentando. Até onde vai ocorrer esse aumento? Esse aumento vai acontecer até atingirmos o equilíbrio químico, que nada mais é do que quando a concentração de X e a concentração de Y adquirem uma estabilidade, ficam constantes. Isso significa que a reação está parada? Nem pensar. Reação química nunca para. No equilíbrio químico, o equilíbrio químico é chamado de equilíbrio dinâmico justamente por isso. O sentido direto e o sentido inverso estão com a mesma intensidade, com a mesma velocidade. Lembrando, sentido direto, sentido inverso. A partir do momento que nós atingirmos o equilíbrio químico, eu posso com certeza afirmar: velocidade direta se iguala à velocidade de formação inversa. É só imaginar o seguinte: no momento zero, eu só tinha reagente, que começaram a colidir, começaram a formar produtos, passo a ter produtos para também colidirem entre si e reformarem o reagente. Então, primeira condição: quando as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes, eu tenho um equilíbrio químico atingido. A segunda maneira que a gente tem para identificar o atingimento do equilíbrio químico é a velocidade do sentido direto e sentido inverso. Como é que isso funciona? A reação sempre tem o sentido direto e o sentido inverso. No momento zero, a velocidade do sentido direto é máxima. E a velocidade no sentido inverso é zero. Por quê? Porque no momento zero eu não tenho nem produtos para colidirem e nem produtos para formar no meu reagente. Então, analisando, a velocidade direta diminui, a velocidade inversa aumenta, até que eles atinjam o equilíbrio. Atingir o equilíbrio para a velocidade é quando VD é igual a VI, velocidade direta é igual a velocidade inversa. Tem que ser igual. Não significa ser constante. Lá na concentração tinha que ser constante, não importando ser igual ou diferente. Mas na velocidade direta e na velocidade inversa, eu sou obrigado a ter o mesmo valor. A partir do momento que eles atingem o mesmo valor, VD igual a VI, este ponto é o ponto de atingimento do equilíbrio químico. Bom, galera, existe uma relação entre Kc e Kp que é muito importante. A gente tem essa relação Kp igual ao Kc vezes RT elevado na variação do número de mol gasosos. Pensa comigo. Kp tem a ver com gases, com pressões. Kc tem a ver com concentração, mol por litro. Como eu já disse, uma mesma equação pode ter Kc e Kp. E muitas vezes esses dois valores eles trabalham em conjunto. Então o que é o R? O R é a constante geral dos gases, constante universal, 0082. Temperatura sempre em Kelvin. Então aqui, 0082, vezes a temperatura em Kelvin. Agora o principal, o ΔN que está lá em cima é o número de mol gasosos do produto menos o número de mol gasosos do reagente. Só vale gasoso, pelo amor de Deus. Produto gasoso menos reagente gasoso. Então nessa equação aqui, eu tenho 1 mol, 2 mols no reagente. E aqui no produto eu tenho 1 mol no produto, 2 mols no produto também. Está balanceadinho, isso é bem importante destacar. E aí o que eu percebo? Nessa reação, o meu ΔN é igual a 2 menos 2. Ou seja, o meu ΔN é zero.
Para eu reconstruir, para eu comparar o Kc e o Kp dessa equação, então o que eu penso? Kp igual a Kc vezes Rt elevado na zero. Ou seja, esse Rt elevado na zero, tudo elevado na zero é 1. Então, consequentemente, nesta reação, o Kp é igual ao Kc. Porque se eu coloco zero aqui, vira número 1 o valor de R e T. Aqui nessa segunda equação nós temos 2 reagentes gasosos, 2 mols de reagentes gasosos e 3 mols de reagentes no produto. Então, pensando no ΔN logo, né, o meu ΔN para essa reação é produto menos reagente, ou seja, 3 menos 2. O meu ΔN deu 1. Beleza. Esse ΔN vai ser o expoente nessa expressão. Então, consequentemente, Kp igual a Kc vezes R vezes T. Claro, elevado na 1, consequentemente, já terminou a nossa continha. Tá legal? Kp relacionado com Kc. É muito importante. Dentro de equilíbrio químico, uma das partes mais trabalhadas em vestibulares é a parte de deslocamento de equilíbrio. Deslocar equilíbrio é favorecer um dos sentidos, ou direto ou inverso. Qual o sentido de eu fazer isso? Para que você tenha uma maior produtividade de uma substância de interesse, estando ela no produto ou estando ela no reagente. Digamos que eu quero uma substância que dá muita grana e que ela esteja no produto, então eu desloco o equilíbrio no sentido direto, favorecendo a formação desses produtos. Ou se eu tiver uma substância do lado do reagente que seja interessante, eu desloco o equilíbrio para a esquerda da reação. Então, deslocamento de equilíbrio, ou desloca para a direita, ou desloca para a esquerda. O primeiro fator de deslocamento de equilíbrio que a gente vai trabalhar é a parte de concentração de reagente ou de produto. Ou seja, eu posso mexer na concentração de um reagente, qualquer um deles, ou de um produto, qualquer um deles. Eu vou adicionar alguém ou retirar alguém. Uma coisa bem importante é que quando eu adiciono de um lado, eu desloco no sentido contrário dessa minha adição. Se eu retiro de um lado, o equilíbrio vai em direção a essa retirada. Então é muito fácil, com um detalhe. Essa figura que vocês estão olhando aqui é uma figura que indica a adição de Br2, perfeito? É a mesma equação que está no quadro, eu adicionei Br2. Então repare que no ponto A, de uma hora para outra a concentração de Br2, de bromo, aumentou loucamente. E repare que nesse momento que a concentração do bromo foi aumentada de uma hora para outra, eu tive o consumo de Cl2 e o aumento na produção de BrCl, que é um produto. Então olha só o que aconteceu. Nesse caso aqui eu adicionei Br2. O que é importante nesse caso? Quando eu adiciono de um lado, desloco para o lado oposto a essa adição de substância. E um detalhe importante, o seu vizinho, né, no caso é o Cl2, ele teve uma concentração, a sua concentração diminuída. Então nessa figura, nesse gráfico, a gente percebe nitidamente que a concentração de Br2 aumenta, mas a concentração do seu parceiro Cl2 diminui. Perfeito? Lá no produto, com a adição do Br2, eu tenho um favorecimento, um deslocamento do equilíbrio para a direita. E isso faz com que o produto BrCl seja aumentado. Então olha só, eu adiciono Br2, desloco para a direita o equilíbrio, e no novo equilíbrio reestabelecido, que é a partir do ponto B da figura, no novo momento, veja bem o que aconteceu. A concentração de Br2 volta a ser a inicial, a concentração de Cl2 no novo equilíbrio diminuiu e a concentração do produto foi aumentada no novo equilíbrio. Uma segunda forma de deslocar o equilíbrio é mexer na pressão. Como assim aumentar? De novo. Uma das maneiras de deslocar equilíbrio, ou seja, favorecer o sentido direto ou inverso, é mexer na pressão do sistema. Quando a gente fala em pressão, fica ligado que isso só vale para gasoso. Fica atento, só vale para gasoso. Então, por exemplo, se eu aumento a pressão, nesse caso aqui, sempre que eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para o lado que tenha menor número de mol gasoso. Não entendi.
Bom, nesse caso eu tenho no sistema, né? Eu tenho 1 mol de PCl3, 1 mol de Cl2 e 1 mol de PCl5. Traduzindo, do lado do reagente eu tenho 1 mais 1, 2 mols gasosos. No lado do produto eu tenho 1 mol gasoso. Então, nessa equação, nesse sistema, aumentar a pressão desloca para o lado com menor número de mol gasoso. Ou seja, nesse sistema, desloca para a direita o meu equilíbrio químico, certo? Favorecendo a formação de PCl5. Favorecendo, nesse caso, o lado direito, o sentido direto da reação. Se você quiser chamar de produto, tudo bem. Mas em equilíbrio, reagente e produto se confundem bastante, tá? Então, moral da história. Se eu aumentar a pressão, desloca sempre para o lado menor e, nesse caso, o lado menor é para a direita. Outra coisa bem importante, como a gente está falando de gás, muitas vezes a questão ela não trabalha com aumentar a pressão ou diminuir pressão, mas ela trabalha com aumentar o volume ou diminuir o volume. Ou seja, lá na concentração e aqui na pressão, se eu mexer, se aumentar a concentração, diminuir, se eu aumentar a pressão ou diminuir, a constante de equilíbrio não se altera, porque há compensações, certo? O único fator que mexe na constante de equilíbrio, numericamente falando, é a variação da temperatura. Aguarda aí. Chegamos finalmente à variação da temperatura. A temperatura é tão importante que ela chega a mexer no valor da constante de equilíbrio. Com o aumento da temperatura, você pode aumentar ou diminuir uma constante. Com a diminuição de uma temperatura do sistema, você pode aumentar ou diminuir a constante de equilíbrio. A gente vai ver como é que funciona isso agora. Quer ver? Então, nesse caso, a primeira ideia que eu tenho que ter, olhando para essa equação, eu vejo que reagente, produto, e reparem que esse calor, ele faz parte do produto. Então, como ele está como mais 113, seria a mesma coisa que uma reação com ΔH igual a menos 113 kJ por mol reagido de O2, tá ok? Beleza. Outra coisa importante, sempre, não é só nessa equação, sempre o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico da reação, em qualquer situação. Se o endo é para a direita ou se o endo é para a esquerda, não importa. Aumentar a temperatura sempre favorece o sentido que absorve o aumento dessa temperatura. Nessa equação, olhando para o calor no produto ou para o seu ΔH, eu já vejo e classifico como sendo uma reação exotérmica. Reação exotérmica. Quando eu classifico como sendo uma reação exotérmica, significa dizer que o sentido direto é exo, e, consequentemente, o sentido inverso é endotérmico. Então, vamos lá. Neste caso, o aumento da temperatura favorece endo, como sempre, mas neste caso, eu desloco o equilíbrio para a esquerda da minha equação. Então, se eu desloco para a esquerda da minha equação, vamos pensar da seguinte forma. Se mexer na temperatura mexe na constante de equilíbrio, eu imagino que favorecendo o lado do reagente, eu terei um produtinho. E lá no cálculo da constante de equilíbrio, nós teremos produtinho sobre reagentão. Então respira, que olha só, respira, porque quando eu aumentei a temperatura e desloquei para a esquerda, eu fiquei com pouco produto e muito reagente. Isso faz com que eu tenha uma diminuição na constante de equilíbrio com o aumento da temperatura para esta reação. É claro que o inverso é verdadeiro. Se eu diminuir a temperatura, eu favoreço exo, e aí eu terei um produtão em cima dividido por um valor reagentinho embaixo. Perfeito? Neste caso, o aumento da temperatura favoreceu o reagente, definindo então um produtinho sobre um reagentão, fazendo com que eu tenha um valor grande embaixo, um pequeno em cima, e o valor da constante vá sendo reduzido à medida que eu vá aumentando a temperatura. É bem importante. Então, recapitulando, se eu mexo na concentração, a constante se mantém. Se eu mexo na pressão, a constante se mantém. Se eu mexo na temperatura, eu vou variar a constante de equilíbrio. Não tenha dúvida disso. Beleza? Um grande abraço e até mais.